Como sair da objeção? Vou ver e depois te falo. Essa daí é uma objeção que grande parte dos nossos amigos vendedores aí com certeza já passaram, né, Leandrão? Quem nunca passou por uma dessa daí ainda vai passar, Com né? certeza. O que acontece, cara? Quando a gente olha para a objeção de maneira fria, parece que o cliente precisa de um tempo, né, para avaliar, vai, né, ver com mais alguém, de repente é uma decisão compartilhada, né, vai precisar ver algumas outras propostas, vai precisar de 3 propostas e tudo mais, qualquer coisa do gênero. Mas quando a gente olha do ponto de vista, né, se colocando no lugar do cliente, né, me parece uma frase de desinteresse, né, me parece uma dispensa, me parece tô achando que esse vendedor aí tem cara que não faz follow, então ao invés de eu rejeitar ele, é só eu falar para ele que mais para frente a gente vê, que eu vou dar uma olhada com muito carinho aqui no material que ele mandou, né, e não preciso mais fazer nada, que ele também não vai entrar em contato comigo. E assim eu consegui, de repente, dispensar esse vendedor porque eu não estou interessado. Né? Ao invés de eu falar que eu não estou interessado, que vai criar um atrito, vai criar, né, um conflitinho ali, eu simplesmente falo que eu preciso ver e conto com o não follow-up do vendedor. Né? Aí acho que a primeira reflexão, Lê, é ver se você conseguiu engajar o suficiente esse lead durante o processo comercial, né? Se você pulou etapas, né? Se esse cara não está muito dentro do seu perfil de cliente ideal, se ele não está muito bem qualificado, se ele não tem dinheiro, ou se você não identificou necessidade suficiente, fez uma proposta em cima de dor, talvez esse cara não viu o mínimo valor, né? Não está nem um pouco interessado, né? É uma coisa que ele acredita que é mais você que está empurrando do que ele realmente precisa, né? E aí foi atalho no processo comercial, né? Que pode ter gerado esse desinteresse, né? De novo, são casos e casos, né? A gente não sabe o tamanho do processo, a gente não sabe exatamente o que ela está vendendo, mas me parece uma dispensa aí que pode ser desinteresse, né? Pode ser algum tipo de não gerar valor suficiente por algum atalho no processo comercial, né? E aí a sugestão é olhar para o processo e corrigir nos próximos, né? Tentar fazer algumas etapas ali, talvez de perfil de cliente ideal, talvez de qualificação e muito provavelmente de levantamento de necessidade para gerar valor suficiente na proposta, né? Que daí você vai ter menos objeções de dispensa como essas aí, por exemplo. E tem um item específico, né? Quando a pessoa fala isso, você também pode devolver para ela, olha, muito interessante, que bom que você vai analisar, mas eu gostaria de entender como funciona a decisão do seu lado. Você vai analisar com quem? Você vai analisar, de repente, com compras? Ou você é o compra, você vai analisar com o seu chefe para tomar a decisão? Qual é o tipo de análise que você vai fazer? Outra coisa que você pode falar, né? Olha, eu entendo que você vai analisar. Posso te ligar amanhã, X horário, para confirmar com você como está a sua análise? Ou, olha, eu entendo que você vai analisar, isso faz parte, os nossos clientes têm esse costume, mas normalmente a gente volta a se falar 2 dias depois. Posso te ligar na quarta-feira às 10 da manhã para a gente voltar a falar sobre a proposta? Você não aceita. Eu acho que isso tem que ser o X da questão, né? É isso que você tem que fazer para você vender mais. Não aceita. Rebate. E você pode ir para um outro caminho do tipo assim, mas Daniel, deixa eu entender, teve alguma coisa no orçamento que não fez sentido para você? Teve alguma coisa que te incomodou dentro desse orçamento? Teve alguma coisa que não atendeu às suas expectativas? Por quê? Porque você quer trazer para fora aquilo que ele tá enxergando, mas não tá te falando. Às vezes ele pode ter um orçamento menor, né? Você trabalha com distribuição de aço e ferro, né? A gente sabe que isso é uma commodity. Então, às vezes você tá me vendendo uma chapa, sei lá, R$ 8,90 o quilo, né?
E aí o Daniel tá me vendendo por R$ 8,85. Parece para nós que a diferença é pequena, é 5 centavos. Mas o Daniel, ele vai comprar, sei lá, 30 toneladas. Então, Aí vira uma diferença. 5 centavos dentro de 5 toneladas é bastante, né? Se a gente mesmo, né, vamos ser sinceros, a gente deixa de abastecer no posto A para abastecer no posto B, porque no posto B tá 5 centavos mais barato, e a gente tá falando às vezes de 45, 50 litros no tanque. Imagina um cliente que vai comprar tonelada. Imagina um cliente que vai negociar commodity. Então você tem que ter essa percepção também, né, Dani? E nesse ramo, né, Leandrão, tem muito aquela questão do cara mandar um e-mail de cotação para 20, 25 empresas, né? Normal. E querer receber o orçamento de todo mundo. E daí ele vai olhar os 2, 3 ali que estão mais... ou que responderam primeiro, ou que estão mais dentro da necessidade, estão com um preço mais acessível, prazo, enfim, qualquer que seja o critério utilizado, e vai conversar de fato com essas 2, 3 e vai meio que ignorar o resto. Né? Ele nem se dá o trabalho de dar um posicionamento para os outros. Né? Então, se porventura for esse caso, você também pode, quando você receber a proposta, né, tentar conversar com o cara antes de mandar. Né, entender a necessidade um pouquinho melhor, porque senão a gente sabe que também tem muito vendedor que gasta um tempão fazendo proposta para todos os e-mails que chega, né, Leandrão? E pouquíssimos têm resposta, e pouquíssimos porque muitas vezes... Nem sobra tempo para fazer follow-up. Eu peço para todo mundo da minha base e continuo comprando com quem eu sempre compro. Né? Eu continuo com preço para ter uma comparação e tal, mas a gente gasta um tempão de repente montando esses orçamentos e as pessoas não estão nem olhando direito, né? Então vale a pena uma investigação um pouquinho mais profunda, né? Vale uma trucada aí, né? É importante a gente se posicionar frente a isso, né? Pra no mínimo não perder todo o tempo, né, Leandro? Tipo, já te mandei 3 propostas, você não respondeu nenhuma, quero saber aonde que eu tô fora, né? Não simplesmente continuar mandando. Se eu já mandei 1, 2, 3, não tive nem resposta, quando o cara me pede a 4ª, eu ligo. Né, mandei 3 para você, não tive nenhum tipo de retorno, quero saber de quem você está comprando, quanto que você está pagando, quem está te atendendo, por que você não está querendo levar a minha em consideração, o que dá pra gente fazer, que senão eu não vou nem te mandar a proposta. Isso. Né? Você tá me ignorando, eu vou mandar para continuar sendo ignorado, prefiro focar meu tempo em outro lugar. Isso. Faz sentido. E fazer o cliente pensar, de novo, né? O vendedor tem esse poder de fazer o cliente pensar. Né? Falar assim, poxa, né? Já é a 3ª vez que eu faço esse orçamento, né? Que eu faço orçamentos para você, e você sempre fala que vai ver e depois me fala, mas você nunca me falou. Eu gostaria realmente de saber por que eu tô perdendo. Porque eu tenho certeza que você fechou com alguém, você só ainda não fechou comigo. Faz o cliente pensar também. Coloca, óbvio, tomando cuidado para a tonalidade, cuidando da forma como se fala, né, Dani? Mas coloca o cliente para pensar, porque é fundamental para ele enxergar você como autoridade, como especialista, como alguém que está ali, não para forçar uma venda, mas alguém que está ali para me atender, para me ajudar a comprar o produto que eu tô precisando, né, cara? Eu acho que se a gente fizer isso, a gente tiver essa atitude de fazer o cliente pensar, a gente vai vender mais. Tem uma outra, tá, Ale? Talvez não funcione para essa questão de cotação e orçamento, mas se você manda uma proposta, né, de alguma coisa B2B mais complexa e tal, e a pessoa desaparece, né, você vai fazendo follow e a pessoa nunca responde, né, tem uma mensagem que é legal, né, para você conseguir dar lost na pessoa, né, que é assim, olha, te mandei a proposta no dia tal e tal, né? Dentro do meu processo comercial, eu preciso fazer um follow-up por semana até eu ter um não. Né? Então, toda terça-feira você vai receber uma mensagem minha, né? Caso você já tenha comprado de outro ou vai declinar minha proposta, né, a favor, me posicionar. Né? Começa a vir mensagem de não, a gente já fechou, a gente deixou pro ano que vem, né? Você consegue uma mensagem definitiva aí. E daí você pode investigar, né, para quem que você perdeu, se é pro ano que vem, quando que a gente pode voltar a se falar. Você tira o cara de cima do muro, né, Leandrão? Exato. Acho que arrancar o não do cliente... Uma estratégia boa, mano.
Arrancar o não do cliente é nossa responsabilidade também. Com certeza. Olha só, gostou deste conteúdo que você acabou de assistir? Então eu tenho 3 coisas rápidas para te falar. Primeira delas, esse conteúdo que você assistiu faz parte de um programa muito maior, sim, de um podcast. Um podcast chamado Papo de Vendedor. Você pode abrir o Spotify e procurar Papo de Vendedor, ou você pode clicar no link aqui embaixo para você conhecer o nosso podcast. Você vai ouvir dicas, técnicas, comportamentos. A gente fala sobre processo, a gente fala sobre uma série de coisas relacionadas ao seu dia a dia, o dia a dia do vendedor. Segundo, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, dá um joinha nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. E terceiro, temos um segundo link na descrição desse vídeo para você conhecer o método Super Vendedores, o nosso treinamento de vendas que junta a tríade de vendas. Como construir um processo comercial poderoso, como usar técnicas de vendas para engajar o seu cliente a comprar e principalmente como ajustar os comportamentos necessários para você vender cada vez mais, vender mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Então vai lá, te esperamos no Papo de Vendedor.